Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, estamos nesse dia de extrema presença e importância para todos nós. Queremos que esse tempo seja um tempo de crescimento, de fortalecimento na nossa fé. Eu sou o Padre Isídio, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha. Nós vamos fazer uma preparação falando de um tema muito importante para nós: comunicar a esperança. Na verdade, é um dever de todos nós, de todos os cristãos, de anunciar, de evangelizar, de se preparar bem para falar desse tempo, um tempo muito propício para nós, como cristãos, nesse tempo da Quaresma e especialmente nessa Semana Santa. Nos preparamos na semana mais importante para as nossas vidas. Nós vamos seguindo. São várias passagens que nos falam sobre o esperar, o aguardar. Espera, ó Israel, pelo Senhor que há de vir. E espera Israel, nesse Israel somos todos nós, eu, você, para realmente aguardarmos a presença do Senhor. Vigia esperando a aurora. É um tempo nós nos aguardarmos, de queremos realmente estar com o Senhor. Falando especialmente sobre a virtude da esperança. É uma virtude muito importante para nós. É uma entre as três virtudes teologais: a fé, a caridade e a esperança, que vamos tratar especificamente nesse tema aqui de hoje, para que nós possamos bem vivenciar esse tempo de graça, esse tempo de restauração, esse tempo de renovação para todos nós. Nós podemos começar desde o tempo do Êxodo, na pessoa de Moisés, com o povo do deserto. O que alimentava aquele homem? O que suscitava no coração daquele homem que levava uma multidão pelo deserto? O que fazia com que a vida dele, a espera dele por tempos melhores, e um homem que esperava realmente um novo céu e uma nova terra, literalmente, essa nova terra que ele esperava, que ele aguardava, aquilo que Deus falou ao seu coração, fazia com que também o seu coração ardia e fazia com que o coração dos outros também que o seguiam e também ardia. Diante dos vários problemas, das várias dificuldades, um povo de cabeça dura, mas que quis continuar seguindo o Senhor. Nós vamos seguir aqui agora 3 passagens que vão nos ajudar muito, ainda uma delas no Antigo Testamento e as outras 2 no Novo Testamento. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim para nós: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós podemos perceber que nesse único versículo, nós vemos os verbos aqui empregados, verbos que estão no futuro, de uma espera que acontecerão. E nós podemos perceber que essa pessoa que caminha, que busca, que corre sem se cansar, que caminha sem se fatigar, esse deve ser o coração, deve ser a busca daquele que espera no Senhor. Uma pessoa que não desiste, que é determinada. Nós assim também vamos para uma segunda leitura, uma leitura que é também muito conhecida, fala de esperança, vem à nossa mente. A esperança não engana, Romanos 5:5. Nós gostaríamos de tomar com você a palavra de Deus, e vendo que no versículo anterior, nós observamos que São Paulo fala o que para nós? Vai falando de algumas virtudes, e acontece o que? No versículo 4, a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Então é necessário para nós, é essencial para as nossas vidas, nós temos uma fidelidade. Fidelidade a quem e ao que? Fidelidade a Deus, fidelidade à promessa que o Senhor tem para nós, essa promessa que o Senhor estampa para as nossas vidas, um novo céu e uma nova terra. E seguindo o versículo que nós propomos: e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós, nessa certeza,
nessa convicção que traz às nossas vidas, de esperarmos no Senhor, e daquele que faz a promessa. Nós precisamos ter bem atento isso para as nossas vidas, que quem faz a promessa é o próprio Deus que faz a nós. Por isso que diz, vai derramar sobre os nossos corações, Ele colocou sobre nós, e o Espírito Santo que nos dá isso, que nos alenta, que nos lembra dessa graça para os nosso ser. Ainda no livro de Romanos, só que no capítulo 15, versículo 13, diz assim para nós, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos observar que nessa leitura aqui fala do Deus da esperança, um Deus que nos faz com que caminhemos sem desanimar, esse Deus que nos relembra e que nos faz o quê? Ter mais desses dois frutos, que é a alegria e a paz. Aquele que espera no Senhor, aquele que aguarda em Deus, traz isso no seu coração, traz isso na sua vida, a paz e a alegria. Mesmo nós ainda, talvez nesse tempo que nós vivemos, o tempo da quaresma, talvez vamos ficar numa histeria, ou talvez um momento porque ainda não nos permite isso, extravasar, mas o nosso coração espera e aguarda do Senhor, espera esse Deus, que é a certeza para as nossas vidas. Continuando, nós aqui vemos algo muito importante para nós, e entramos de fato no tema sobre a Semana Santa. A Semana Santa aparece onde tudo parece perdido, na cruz vazia e no túmulo aberto. Especialmente no livro de Mateus, nos mostra Jesus que cumpre as promessas antigas. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, no profeta Isaías, e outros profetas que anunciavam e tinham essa esperança sobre eles. Eles falavam e anunciavam ao Messias que haveria de vir. Esse coração desses homens, dessas mulheres que esperavam o Senhor, mesmo fatigados, mesmo em lutas, mesmo em combates, mesmo realmente sendo humilhados, mas eles esperavam o Senhor, e que nós também devemos esperar esse Deus. E nós aí vemos que comunicar a esperança não é negar a dor, é apontar o fio que costura o sofrimento e a ressurreição. Deus entra na nossa história e não nos abandona. Esse Deus realmente, literalmente, que entra na nossa história, esse Deus que se faz homem e entra nas nossas vidas. E nós, como cristãos, nesse tempo tão rico para nós, tão especial para as nossas vidas, não pode passar desapercebido. É um tempo que nós cristãos somos chamados, somos exortados a vivenciar bem esse tempo. Não é um tempo qualquer, de apenas marcar no nosso calendário, não. Como cristãos, nós precisamos viver esse tempo de forma concreta, literalmente de participar, de vivenciar cada um desse momento, cada um desses dias. Nós até mesmo, a nossa igreja, ela nos prepara, e prepara de forma muito sábia, porque nós vamos, a partir já de agora, nessa semana que antecede a Semana Santa, nós entramos numa semana que é muito conhecida como a Semana das Dores. Nós olhamos e observamos muito a vida de Nossa Senhora das Dores, que acompanhou, que esteve junto com Jesus em todos os seus momentos. Na semana seguinte, aí sim, entramos na Semana Santa, cada um desses dias, a partir já do domingo de Ramos, na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e chegamos no ápice na quinta-feira santa, sexta-feira, sábado, o sábado de silêncio, precisamos aguardar o Senhor, para aí sim vivenciarmos e termos aí o domingo, o dia da Páscoa, o dia da alegria do Senhor. Mas vamos, em cada momento e cada instante, realmente observar isso para as nossas vidas. Nós vamos ver aqui alguns meios para nós, meios essenciais para nós vivenciarmos isso.
como já havia dito, relembrar as promessas que o Senhor fez, seja no Antigo Testamento, e a promessa sendo cumprida na pessoa do Cristo. E esse Jesus que fala e anuncia para os seus apóstolos, fala para o povo de Deus: eu vou sofrer, eu vou padecer, mas eu também vou realmente vivenciar a glória. Mas daquele que espera junto com o Senhor, que está junto de Deus. E nós aí observamos, dentro dessas 3 semanas que eu falava para vocês, quero aqui anunciar e até mesmo chamar, nós dentro da nossa paróquia vamos vivenciar o cerco de Jericó, uma semana que antecede a Semana Santa, um tempo de preparação. Nós observamos e vemos que esse tempo é muito propício para nós, como cristãos, um tempo que nós vamos estar junto do Senhor, junto com Nossa Senhora, adorando. São 7 dias que nós vamos estar em adoração, noite, durante o dia e durante a noite, diante da adoração, de pregações, de realmente aguardar o Senhor, de estar junto com Jesus. Seguindo, como já havia falado, da Semana das Dores, da Semana Santa, e é importante nós vermos especialmente na sexta-feira, Sexta-feira Santa, o momento realmente de nós pararmos tudo. A Sexta-feira Santa não é o fim, não é, aliás, muitos de nós e muitas pessoas do mundo olham como que uma aparente derrota, e até muitos dos apóstolos deixaram de caminhar com o Senhor, mas nós somos chamados, eu, você, a estar com o Senhor, de não deixarmos Jesus, de caminharmos com Ele, de não abandonarmos o Senhor, mas estarmos juntos com Ele todos os dias. Essa semana, a Semana Santa, é a semana principal para nós como católicos, de nós vivenciarmos meio às nossas dores e meio às nossas lutas, diante dos exercícios que você fez, diante daquilo que você se propôs a fazer, a vivenciar, de não abrir mão, mas esse tempo para nós, especialmente dentro da sexta-feira, é um tempo de nós testemunharmos em atos a presença, de recomeçarmos, o Senhor que nos chama a estar com Ele. E aí sim, na semana seguinte, já no domingo, nós celebramos a Páscoa do Senhor. Na outra semana vivenciamos o tempo de graça, as oitavas da Páscoa, de nos alegrarmos com o Senhor. Dentro ainda dos meios que o Senhor nos chama a viver, se você puder, dentro daquilo que foi colocado, dessa proposta, dessa evangelização aqui, de nós estarmos em um retiro espiritual, você talvez, se puder ir para um local específico, de ir para uma igreja, de se recolher, de estar com o Senhor. Esse tempo não é um tempo de nós ficarmos em festas, de estarmos às vezes nas praias, em locais distantes, não, mas nós cristãos somos chamados a vivenciar, estar junto com o Senhor. E esse tempo do retiro é muito propício para nós, porque nos chama ao recolhimento, ao momento de parar, de meditar as grandes verdades da nossa fé, de sustentar nossas vidas, de nós estarmos com o Senhor. Também somos chamados a viver o santo silêncio, de nós diminuirmos, de não viver os barulhos do mundo, de nós pararmos e escutarmos o Senhor, escutar o que o Senhor diz, o Shema Israel, o escuta o Senhor, de dar atenção ao que o Senhor diz, de até mesmo desligarmos para as coisas do mundo, para as coisas que estão à nossa volta, e de nós atentarmos à voz do Senhor, que nos chama a ouvir. Dentro do tempo da quaresma, nós acompanhando um dos domingos, quando o Senhor leva os seus discípulos ao Monte Tabor, e ali o Senhor fala, Deus fala com os seus: escutam, meu filho, ouçam. E nós precisamos estar ouvindo a Deus, não ouvir ao mundo, o que o mundo diz para nós, aos barulhos. Até mesmo convido a você de fazer um exercício na sua casa, de evitar os sons estridentes,
Se o seu vizinho, se outras pessoas estão com som, nós rezemos por eles. Nós, como cristãos, somos diferentes. Nós não devemos viver como que o mundo propõe, a proposta que o mundo tem. Mas nós, como cristãos, somos chamados a esperar com o Senhor, a aguardar a vinda do Senhor que está perto de nós. E por fim, o comunicar. E aí entramos propriamente dentro, como aqui os evangelizadores, diante das mídias, diante da TV, diante do rádio, das mídias sociais, hoje que tão importante para nós, como que essenciais para as nossas vidas. Precisamos saber usá-las, usar com sabedoria, com discernimento. O alcance que tem isso, as pessoas que chegarão, essa pregação, essa reflexão, e é importante isso para nós, e de nós valorizarmos isso, nas nossas casas, nas nossas vidas. Chegamos aqui já no momento ápice para nós, e de nós como comunicadores da esperança, eu, você, de você também ser chamado a comunicar essa esperança às pessoas que estão à sua volta, às pessoas que estão perto de ti. E uma das coisas muito importantes para nós é de começarmos aqui na terra, diante das coisas que o mundo tem para nós, as coisas ilusórias, passageiras e até mesmo enganosas que vêm até nós. E nós precisamos fazer com que essa comunicação seja realmente uma verdadeira profecia, como profeta, que é aquele que fala, aquele que anuncia. A nossa esperança é de estar com os olhos fixos no céu. São Paulo afirmou isso por várias vezes, que somos cidadãos do céu. Os bens que nos esperam no céu são infinitamente maiores e melhores do que desta vida presente. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos colocar em nossas vidas, e está isso bem claro para nós, aquilo que o mundo propõe para nós, as coisas que o mundo tem para nós, e as coisas que Deus se propõe para nós. Nós podemos acompanhar, e na vida dos santos isso é notório, o que eles viviam, o que eles aguardavam, diante dos vários tormentos, diante das várias dificuldades que viviam. Nós vemos na Semana Santa, especialmente as dores que o Senhor vivenciou, diante da via sacra que nós somos chamados a rezar, a experimentar, e diante daquilo que nós podemos, como homens, como mulheres, como jovens, até mesmo as crianças, de ter isso dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, de que o que o Senhor propõe para nós, o que o Senhor nos chama a viver é muito maior. Não há proporção alguma. São Paulo nos lembra isso bem claro em uma de suas cartas. E eu gostaria com você até mesmo fazer menção no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Nós vemos o que o Senhor diz aqui para nós. Nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta, esperança essa que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu do santuário. Nós podemos aqui perceber o que, meus irmãos? Essa esperança que nos sustenta como âncora de nossas almas, e que aí, como que o autor aqui diz aqui para nós, seja firme e sólida, de termos essa clareza, de às vezes de deixarmos sustentar no Senhor, de sustentar por essa esperança de um novo céu, de uma nova terra, essa esperança que foi anunciada em Êxodo, Moisés que falava e eles viram essa terra, e que nós esperamos também essa nova terra, essa terra para as nossas vidas, para todo o nosso ser. E aí, por fim, nós vemos com que o Senhor falando da parousia, da segunda vinda, dessa espera do Senhor,
essa espera continuada pelo Senhor. Nós somos chamados a vigiarmos. Uma das grandes palavras que nós ouvimos dentro desse tempo da quaresma, a vigilância. Vigiar e orar, é assim que o Senhor falou, vigia e ora. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, não desanima, não deixe se desfalecer pelos problemas, pelas dificuldades, pelas provações que até mesmo você está vivendo, até mesmo neste momento. Eu te convido, meu irmão, como é que a palavra mesmo diz aqui para nós, a segurar essa âncora, de aguardarmos o Senhor, de não deixarmos nos vencermos pelo aquilo que até mesmo o desânimo que vem até a nós, pelas dificuldades, pelas provações e as tribulações que elas virão até nós, seja por meio das doenças, de algum problema até mesmo financeiro que vem até nós, mas que nós, daqueles que esperam, que aguardam o Senhor, e que aí nós, preparados, vivenciando esse tempo, esperemos confiantes em Deus, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que alimenta as nossas vidas. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, tenha essa certeza dentro do seu coração, de não se deixar se vencer pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas que você também passa, mas que aí, como que a palavra de Deus é muito clara para nós, de nós guardarmos com que essa virtude dentro do nosso coração, essa certeza que nos faz prosseguir, nos faz caminhar no Senhor. Diante de tudo que nós vamos vivendo, vamos passando, precisamos ter essa clareza, essa convicção interior de que o Senhor não nos abandona. E eu quero que, meu irmão, minha irmã, você seja sustentado pela graça de Deus. Você nesses dias, especialmente na Semana Santa, eu te convido a você se preparar dentro da sua paróquia, daquilo que você deve viver diante da sua comunidade, diante daquilo que você experimenta a sua fé, a partir especialmente até de hoje, desse dia nós nos preparamos diante desse tempo da Semana das Dores. Nessa última semana nós vamos entrar nas semanas que antecede a Semana Santa, já desde essas semanas nos prepararmos bem, especialmente dentro da Semana Santa, de você já no domingo de Ramos, de você estar com o Senhor, na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, e especialmente o tríduo sagrado, de nós como homens e mulheres de fé, homens e mulheres que esperam pelo Senhor, que aguardam realmente o anúncio vivo do Senhor para nós, e na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado santo, para nós estarmos com o Senhor, de nós não sermos aqueles que deixam o Senhor, mas sejamos aqueles que esperam e que continuam no Senhor constantemente em nossas vidas, em nossa história. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser homens e mulheres sedentos em nosso coração, sedentas em nossa vida pelo Senhor, do Senhor que aguarda, que espera por nós. Eu e você, meu irmão e minha irmã, sejamos homens e mulheres da esperança. E nós precisamos comunicar isso a todos, a todas as pessoas. Você realmente sendo um evangelizador, você dando seguimento a isso, que a palavra de Deus, você como pessoa, anunciar as pessoas necessitadas. Quantas pessoas que estão aí deixadas, abandonadas, sem esperança em seu coração. Meu irmão, minha irmã, eu te exorto, te convido a você não deixar passar desapercebido isso da vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão em hospitais, quantas pessoas estão sedentas e desejando uma palavra, uma visita, uma pessoa que ali esteja para falar de Deus. Quantas pessoas nós vamos estar talvez na Semana Santa esperando, anunciando, mas pessoas que estarão em hospitais, pessoas que estão em presas. Eu te convido, meu irmão, a você visitar,
a você levar o Evangelho. Aqueles que estão longe do Senhor, pessoas que até mesmo estão em casa, que até mesmo você conhece, de você levar isso para o Senhor, de você ser presença viva para esses que tanto necessitam. Leve você, seja o Senhor um instrumento poderoso da palavra de Deus. Seja você, esse homem, essa mulher, esse jovem, a levar esperança, a comunicar literalmente isso às outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, seja audacioso, deixe que o Espírito Santo, nas cartas que nós vemos anunciadas no livro de Hebreus, o Espírito Santo que suscita, que impele os nossos corações, a você, a sair até mesmo da sua casa, a ir até mesmo no seu vizinho, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, seja um anunciador, seja aquele a evangelizar, com todo o seu coração, com toda a certeza. Você é batizado, você tem a graça sobre o seu coração, você tem a graça na sua vida, por isso evangelize, anuncie, proclame, seja aquele a comunicar a esperança, aqueles que até mesmo estão morrendo, e que não seja por nossa culpa, pelas nossas desculpas, não, mas que escutemos o Senhor e demos passos, caminhemos sem fatigar ao rumo dessas pessoas que necessitam tanto, que precisam da sua presença, precisam do seu anúncio, precisam da sua palavra, até mesmo da sua presença, de você estar ali com elas. Mas não fique apenas em sua casa de braços cruzados, mas que você, impelido pelo Espírito Santo, impelido pela graça de Deus, anuncie, proclame a esperança a tantas pessoas. Te convido mais uma vez a você participar na sua paróquia. Participe, ajude o seu pároco, ajude os padres da sua região, realmente a vivenciar esse tempo. Convide as pessoas. É um tempo de graça para as nossas vidas. Nós precisamos ser realmente cristãos verdadeiros, a proclamar, a evangelizar. Pedimos que aquela Nossa Senhora que guardou em seu coração a viva esperança, a mulher da esperança, aquela que esperou constantemente no Senhor, sejamos também a exemplos da Virgem Maria, a esperar também pelo Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria, rogo pela sua vida, rogo pela sua família, rogo pelos seus, para que você seja realmente um comunicador da esperança. Que o bom Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.